Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, o nosso coração nesse tempo tão especial que é o presente, que é o que se chama hoje, o dia da nossa salvação. É hoje, é o dia da contemplação da glória de Deus através das riquezas de Cristo Jesus, através do próprio Cristo, que é a imagem do Deus invisível. É hoje o dia que nós podemos conhecer, crescer, frutificar, firmar, né, nossas raízes, sendo edificados em Cristo Jesus. É hoje. E é hoje que nós estamos aqui para mais uma live, gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, pela esperança que é em nós, que é Cristo, né, a esperança da glória. Nós temos muita coisa para aprender hoje, enquanto está todo mundo entrando, né. Eu quero já aqui falar que quando estivermos em oração, nós vamos estar orando pela vida da Carol, que acompanha as lives, que é uma bênção na minha vida, mulher de Deus, mulher de oração, mulher de jejum, mulher de palavra, mulher de adoração. Te amo, Carol, e eu sei que você vai estar vendo essa live daqui a alguns dias. Nós estamos orando por você, pela sua vida, fervorosamente, para que o Senhor restaure a sua saúde. Assim como o Senhor restaurou a vida de Epafrodito. A Bíblia diz que ele ficou enfermo e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, Paulo vai dizer, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Então, Senhor, assim como o Senhor cuidou de Epafrodito, para que Paulo não tivesse tamanha tristeza, nós, Senhor, a igreja de Cristo, que se reúne aqui nessa região, ó Deus, nós oramos para que o Senhor restaure a saúde da Carol, para que nós não sejamos consumidos de tristeza, porque ela é uma bênção para a nossa comunidade de fé. Nós sabemos, se ela morrer com Cristo, Senhor, ela está lá no lucro, mas nós queremos te pedir, Senhor, talvez um amor um pouco egoísta, que o Senhor preserve a vida dela e deixe ela conosco, transbordando e frutificando em amor. Que o Senhor a use poderosamente para alcançar pessoas através do fruto da justiça que ela tem, Senhor, produzido. Nós oramos, Senhor, e repreendemos toda morte precoce, todo espírito de morte, no nome de Jesus. Alcança ela lá naquele CTI, Senhor, e entrega para ela, Senhor, a restauração completa da sua saúde. Nós te pedimos e já cremos que o Senhor já fez, por isso te agradecemos. Amém? Vamos orar pela live também, Senhor? Essa live é tua, tudo é teu, Senhor. Tudo subsiste por causa do Senhor. O Senhor é supremo, a primazia de toda a criação, o primeiro da ressurreição de mortos. Tudo é sobre ti, tu és o nosso cabeça, nós só somos, Senhor, teus filhos, nós só somos os membros, ó Deus, e somos privilegiados, portanto. Mas nós queremos, Senhor, sempre depender de Ti, o cabeça do corpo, para conduzir todas as nossas ações, o nosso ministério. Que essa live alcance quem o Senhor quer alcançar e que esse evangelho que tem sido pregado em todo mundo venha frutificar, Senhor. Venha trazer resultado de vidas transformadas pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Oi, mãezinha. Que bom que você vai estar aqui hoje comigo. Eu sei que você sempre vê depois, mas é tão bom estar com você aqui. Já orei aqui pela vida da Carol, né? Estamos confiantes de que Deus fará, em nome de Jesus. Eu me lembrei, quando eu estava falando sobre ela, do texto de ontem, né? Paulo agradecendo a Deus por ter poupado a vida de Epafrodito, por amor a ele. O Senhor me poupou dessa tristeza, então o Senhor também há de nos poupar, eu creio. E logo, logo ela estará vendo essa live também conosco. Eu convido você que estiver vendo a live depois, ore pela vida da Carol, tá? Fez um procedimento, né, estava passando por problemas de saúde, mas nós queremos que o Senhor há de restaurar a saúde dela. Ore pela Carol, tá bom? Amém? Vamos lá então. Hoje nós temos mais uma carta paulina, uma carta, uma epístola que Paulo escreveu em prisão e ele vai escrever aos Colossenses. Eu vou trazer aqui um panorama, né, sobre qual era a cidade de Colossos, qual que foi o encontro que ela teve com Paulo, se pessoal ou não. Já vou dizer que não, né? Paulo, pelo que a gente lê na carta, nunca esteve presencialmente, embora ele suplicasse, né? Ele colocasse a vida dele ali em oração por essa igreja. Ele não foi o fundador dessa igreja, nós vamos ver que foi Epáfras. Quero falar um pouquinho sobre o pano de fundo, né? De quando que a carta foi enviada, de quem carregou essa carta, com quem. Então temos muito para aprender. Amém? Vamos lá então? Primeira coisa, essa carta, como eu disse quando a gente estudou Efésios, deixa eu só abrir essa janela aqui, porque assim, chove e faz um solzinho. Aí eu fecho a janela porque choveu e aí esquenta. Lembra quando eu falei, quando a gente estudou Efésios, que a carta de Efésios, assim como a carta aos Colossenses, ela é uma carta, elas são cartas muito parecidas, são até chamadas de gêmeas, assim, em um certo sentido.
A carta de Efésios, ela vai focar no corpo, né? Então vai falar sobre a igreja, as riquezas que a igreja, como o corpo de Cristo, tem acesso, né? Só que a carta aos Colossenses, ela é a mais cristocêntrica, cristológica, ela vai falar de Jesus. Então, embora ela e Efésios sejam muito parecidas, a carta aos Colossenses, ela vai trazer o aspecto da soberania de Jesus sobre a criação, sobre os mortos, né, e aqueles que serão ressuscitados. Nós vamos entender que essa carta vai apontar para Jesus não apenas como um bom homem que morreu e recebeu o milagre da ressurreição. Não, ele é Deus. Foi por ele que todas as coisas foram criadas. Ele sustenta todas as coisas e todas as coisas foram criadas para a glória dele, né? Então nós vamos ver que é a carta mais cristocêntrica, mais cristológica de Paulo. Ele vai falar sobre Jesus como a imagem do Deus invisível. Depois nós vamos falar sobre isso. É em Jesus que nós temos toda a plenitude. O cristão é pleno em Cristo Jesus. Ele encontra tudo em Jesus. Então, ela vai focar mais em Cristo como o cabeça. Essa carta, Paulo provavelmente escreveu ela juntamente com a carta a Filemon, né? E ambas foram transportadas por Tíquico, que era um colaborador de Paulo, enquanto ele voltava com o Onésimo. Onésimo, que era um ex-escravo e que Paulo vai enviar juntamente com Tíquico para que houvesse uma reconciliação dele com o senhor dele, que era o Filemon. Nós vamos falar mais sobre isso na carta a Filemon, que é uma carta mais particular, né? Diferente da carta aos Colossenses, que era uma carta mais pastoral, uma carta mais doutrinária, né? Uma carta mais para a igreja. Mas a gente vai ver que o Onésimo, ele havia fugido, provavelmente havia roubado seu senhor, que era o Filemon, e ele havia fugido. E aí, quando ele foge, ele vai encontrar Paulo em Roma e vai se converter. E aí, de um servo inútil, ele vai se tornar muito útil para o reino de Deus. Então, pelo que a gente compreende nos estudos, Colossenses e Filemon foram cartas que foram escritas mais ou menos no mesmo período, quando Paulo estava preso em Roma, e ele vai pedir o Tíquico para transportar essas cartas, né, para levar essa carta para os Colossenses, que também deveria ser lida em Laodiceia, e vai levar com ele o Filemon, porque o Tíquico vai levar vai levar o Onésimo, porque o Tíquico vai levar o Onésimo para o ex-senhor dele, que era o Filemon, mas que agora ambos em Cristo Jesus serão irmãos. Isso é bem interessante porque as duas cartas, então, provavelmente foram escritas no mesmo período e carregadas ali pelo portador das cartas, que é Tíquico, juntamente com o Onésimo. Uma coisa interessante, gente, é que a igreja lá em Colossos, ela era uma igreja que ela ficava muito próxima de duas outras cidades, né? Era a cidade de Colossos, a cidade de Laodiceia e Hierápolis. Essas três cidades ficavam muito próximas, assim, distância de 9 quilômetros de diferença, era muito pouquinho mesmo. Tanto que quando nós vamos estudar Laodiceia... Moto batendo no portão. Quando a gente vai estudar Laodiceia e Jesus Cristo falando que Laodiceia era ela estava, né, espiritualmente morna, a gente vai entender que Cristo está trazendo propriedades físicas para mostrar o que estava acontecendo espiritualmente. Por quê? Na cidade de Colossos tinha uma água fria que era refrescante, para os dias de calor trazia refrigério. E na cidade de Hierápolis tinha águas termais, até hoje tem, quando a gente vai estudar, né, se eu não estiver enganado, é a atual Turquia. Na cidade de Hierápolis tem fontes termais que serviam para propósitos medicinais. E no meio dessas cidades ficava Laodiceia. Então, frio, Colossos, quente, Hierápolis. Laodiceia não tinha uma fonte própria, então ela, por um duto, ela canalizava a água dessas duas cidades e, portanto, frio com quente, ela estava morna, autossuficiente. Dessas três cidades, Laodiceia era mais rica. Nós vamos ver lá no estudo do Apocalipse que Laodiceia era uma cidade muito rica. E pelo que o Hernandes Dias Lopes falou, a gente vai ver que essa cidade, essas três cidades passaram por terremotos. Eu até pesquisei, realmente passaram por terremotos ali. E só Laodiceia que conseguiu de fato se reerguer, porque era a mais rica de todas. Mas pelo que Hernandes Dias Lopes falou, Colossenses, né, a cidade de Colossos foi destruída e nunca conseguiu se reerguer depois desse terremoto, tá bom? Mas falando sobre essa igreja era uma igreja, gente, que não foi Paulo exatamente que foi lá e fundou.
Pela tradição, Paulo estava em Éfeso e os seus colaboradores estavam espalhando a mensagem em algumas cidades. Nós vamos ver que Epáfras, né, possivelmente é aquele que fundou e que cuidava dessa igreja, não apenas a igreja dos Colossenses, mas também a igreja lá de Laodiceia e de Hierápolis. Epáfras era um líder que influenciava muito essas igrejas. E nós vamos ver que ele foi um homem que, chamado por Paulo no versículo 7 do capítulo 1, de servo de Cristo, ou seja, ele recebeu, né, a mais alta honra, o mais alto título. Epáfras era servo de Cristo. No capítulo 4, versículo 12, Paulo fala que Epáfras lutava por eles em oração. Uau! Gente, ser líder de uma igreja não é ser o mais visto, o mais elogiado, o mais honrado. Não, é o menor. O maior é o que ensina, que adverte, que até Paulo vai falar sobre isso, anunciar, advertir e ensinar com amor, com serviço. Então Epáfras lutava pelos colossenses, lutava por eles em suas orações. E lá em Filemão, capítulo 1, versículo 23, Paulo fala de Epáfras como um companheiro de prisão. Então ele era um homem de Deus que abriu mão da sua própria vida para espalhar o evangelho, e ele se tornou ali fundamental para a expansão do evangelho na Ásia Menor, para a expansão do cristianismo. Amém? Deixa eu ver se eu falei de tudo aqui. Falei de tudo. Qual que é o objetivo da carta de Paulo aos Colossenses? Epáfras chega até Paulo com um relatório contando como que estava na igreja de Colossenses. E pelo que a gente entende aqui, falsas doutrinas estavam se levantando na igreja e elas queriam diminuir a supremacia de Cristo. Gente, é muito comum isso acontecer. Tem muita seita que se levanta. Você quer saber se alguém é seita? Pergunta como essa seita vê Jesus. Muitas das vezes Jesus é uma criatura, né? Jesus é alguém que foi criado para ser um bom homem, como Moisés, como Maomé. Ele foi um bom homem. Não. Jesus foi o filho de Deus, mas é criado por Deus. Ele era só uma criatura de Deus. Só Jeová que é eterno. Jesus era uma criatura, um bom homem que nos ensinou algumas coisas. Não, isso é seita. E Paulo, com a carta aos Colossenses, ele queria acabar com essas falsas doutrinas. Tinha os judaizantes, Paulo vai falar sobre a circuncisão. Tinha aqueles que iam trazer o gnosticismo, que as pessoas tinham que conhecer a Deus pelo seu intelecto. Tinha o asceticismo, tinha muitas doutrinas que estavam crescendo ali, que queriam colocar o foco nas pessoas, no orgulho religioso, tirar o foco de Cristo Jesus. Não, Jesus Cristo não é tanto assim não, ele não é a última bolacha do pacote como vocês pensam não. Essa era a mentira das falsas doutrinas. Paulo vem trazer assim, Jesus é tudo. Ele é tudo em todos. Jesus tem a proeminência em tudo. Ele é simplesmente Deus. Ele é o primeiro de todos, mas no primeiro não no sentido de que ele foi criado, mas no sentido de que tudo começou através dele. É ele que ordenou e as coisas foram criadas. Então Paulo vai trazer esse novo ensino para que a igreja fortalecesse a sua fé em Cristo Jesus. Então, vamos lá? Versículo por versículo? Essa carta é muito linda, gente. Paulo começa, sabe o que eu acho lindo nas cartas paulinas, e por isso que Deus as preservou para chegar até nós? Ele vai falar de uma doutrina teológica, né, fundamentada em Cristo. São palavras muitas vezes até mesmo difíceis, mas depois ele vem trazendo a prática. Irmãos, é assim que nós cremos. Jesus Cristo é isso, isso e isso. Essa é a teologia santa, essa é a sã doutrina. Mas como colocar isso na prática? Vocês têm que dar testemunho, vocês têm que ser gratos, vocês têm que, quando vocês forem fazer isso, façam assim esposas, façam assim filhos, sejam assim empregados, ajam assim. Então eu acho muito lindo isso, né? Que todas as pregações, não adianta eu vou estudar uma doutrina aqui, vou ser teológico, vou pregar para as pessoas, tendo em base justificação, glorificação. Tá, agora vamos ensinar para as pessoas como fazer isso na prática. Né? No final, eu entendi, não podemos ser morno, como que a gente não é morno? Como na prática eu vou me render a Cristo? Como que na prática eu vivo uma vida de devoção? É sempre importante nós ensinarmos isso às pessoas, amém? Então Paulo começa dizendo assim, eu Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, ele, né, muitas cartas ele fala isso, não é por vontade de homens, não é porque um grupo de pessoas me elegeu, não, eu sou apóstolo de Jesus Cristo por escolha de Deus. Estou aqui, envio essa carta juntamente com Timóteo e estou enviando aos irmãos fiéis em Cristo
que está na cidade de Colossos. Então ele fala de uma posição geográfica, que é a cidade de Colossos, mas esses irmãos, eles têm um território espiritual. Ele fala do território físico, eu estou enviando para os irmãos que se encontram ali naquela cidade de Colossos, mas espiritualmente eles estão ali, assentados com Cristo Jesus. É um território espiritual que nós alcançamos, não geograficamente, culturalmente, mas espiritualmente, quando a nossa fé está firmada em Cristo Jesus. Ele faz a sua saudação comum, né, que é graça e paz, e ele começa agradecendo pela vida dos colossenses. Ele começa a falar, olha, sempre oramos por vocês e damos graças a Deus. Sabe, irmãos, duas coisas que chamam muita atenção agora minha, tá? Não é estudo, não é nada, percepção pessoal. Duas coisas que me chamaram muita atenção na carta de Paulo aos Colossenses é a primeira, gratidão. Ele vai falar o tempo todo sobre sermos gratos. E depois, conforme eu for falando sobre isso, eu quero falar mais, eu quero focar mais, mas duas coisas, gratidão e crescimento. Então Paulo vai falar sobre como nós devemos ser gratos a Deus, mas também vai expor a importância de não apenas conhecermos a Cristo, mas a prosseguirmos, olhando para o alvo, né? Olhando para as coisas que são do alto, crescendo e frutificando. Então não adianta, uma vez que eu sempre falo sobre isso, tem muito crente que estagnou, parou o crescimento, recebeu as boas novas, recebeu a salvação pela palavra do evangelho, creu, mas não progrediu, não continuou no aprofundamento, enraizando cada vez mais em lugares mais profundos em Cristo e crescendo em lugares cada vez mais altos. Deus está nos chamando nesse tempo, irmãos, para esse descongelamento espiritual. Um novo tempo, um tempo onde a gente vai crescer. E eu tô dizendo crescer não é de enriquecer, de ganhar seguidores, eu tô falando crescer em Cristo. De ir para as alturas, de voar com Ele, de conhecê-lo, de falar sobre Ele, de ver as milagres e as maravilhas que o Evangelho produz em pessoas ao nosso redor. De sermos salvos nós e a nossa casa, de sairmos desse lugar de frieza ou desse lugar de mornidão, mas irmos além e alcançarmos as alturas com Cristo Jesus. Deus está nos chamando nesse tempo e eu creio na Igreja de Cristo que nós vamos crescer. Então, duas coisas que me chamam a atenção, gratidão e crescimento, que vem juntamente com frutificação. Então, Paulo agradece a Deus pela vida dos colossenses, ele diz, olha, nós temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus, do seu amor por todo o povo santo e da esperança da recompensa que vocês têm no céu. E eu acho bem lindo porque isso aqui, gente, fé, amor e esperança é a marca de uma igreja madura. Então nós estamos vendo que Paulo está dizendo que os colossenses eram uma igreja, formavam uma igreja madura. A igreja de Cristo, quando é madura, ela tem essas três marcas. É uma igreja cheia de fé, cheia de amor e cheia de esperança. E não é o que Paulo vai falar em 1 Coríntios 13? 3 permanecem, a fé, a esperança e o amor. Só que dentre elas o amor é o principal. Então, uma igreja madura, ela é uma igreja que tem fé, uma fé firmada em Cristo Jesus, no evangelho genuíno, na sã doutrina. É uma igreja que vive em amor. Amor por Deus e pelos santos. Amor por Deus e pelas pessoas. Amor por Deus e pela família da fé. E é uma igreja que tem esperança. É uma igreja que tem expectativa das coisas dessa vida? Não. Das coisas eternas, das recompensas que a gente vai alcançar na segunda vinda do nosso Salvador. Então, para alcançarmos esse lugar de crescimento e maturidade, fé, amor e esperança. A igreja dos Colossenses era uma igreja madura. Ele vai dizer, olha, essas boas novas chegaram até você, essas boas novas que chegaram até você têm alcançado o mundo inteiro. Nós sabemos que as boas novas ainda demoraram para alcançar todo o mundo, mas Paulo já estava falando aqui, até o Hernando Dias Lopes vai falar que ele falava por uma macrovisão, mas eu vou falar que Paulo já estava profetizando. Esse evangelho que chegou até vocês está se espalhando pelo mundo inteiro. Ainda demorou um tempo para que o evangelho cruzasse as fronteiras do oceano, mas eu creio que Paulo falava aqui pelo Espírito, profetizando. E nós também vamos profetizar que o evangelho vai alcançar cada aldeia, dos lugares mais remotos da terra, a fim de que as pessoas, todas as pessoas compreendam do evangelho, cheguem o evangelho a toda criatura e então virá o fim. Amém? Paulo vai falar de Epáfras, como eu falei no versículo 7, fala que Epáfras era o colaborador dele, né? Fala que foi por meio dele que eles aprenderam o evangelho, provavelmente então que fundou a igreja, o pastor da igreja. Ele é servo fiel de Cristo Jesus. Uau, meu Deus, que elogio.
e tem ajudado em favor de vocês. Ele contou, né, deu o relatório de como o amor que o Espírito tem dado ao coração deles, né, tem crescido, e por isso temos ouvido falar a seu respeito, desde que temos ouvido falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Vocês estão vendo como que a oração também é importante? Lá no finalzinho, Paulo vai falar, orem por nós, para que nos sejam abertas janelas de oportunidade para a pregação do evangelho. Gente, a igreja, ela trabalha em constante intercessão uns pelos outros. Paulo é um apóstolo que fala diretamente com Jesus. Ele não precisa e pede. Irmãos, orem por mim. Ore para quando eu estiver aqui, Deus me abrir oportunidade para pregar o evangelho, para que as palavras certas venham na minha boca, para que eu tenha ousadia. Nós, irmãos, temos que estar em constante oração. Talvez você não separa 4 horas para orar como muitos do povo santo podia fazer, mas esteja orando em espírito o tempo todo. Lembrou de um irmão que está passando por luta? Para 1 minuto, você está dentro do carro, está lavando vasilha, está conversando com seu filho. Tem hora que eu estou falando, a Cecília fala comigo assim, que mamãe? Não, mamãe está orando. Às vezes eu estou fazendo coisas aleatórias, de repente eu lembro de um irmão e falo, Senhor, vai lá, alcança aquela vida, ajuda ele nas suas necessidades. Ou Senhor, muda aquela história, transforma aquela vida. Oremos o tempo todo. Paulo nem tinha ido naquela igreja, mas ele orava fervorosamente por ela. Desde que ele ouviu que tinha uma igreja que cresceu ali em Colossos e que precisava, né, de Cristo Jesus, como todos nós, ele começa a orar por aquela igreja. Tá vendo que tem uma igreja que, sabe, esses dias mesmo falando sobre isso, 2 igrejas que perderam muitos membros aqui no bairro, e eu comecei a falar, Senhor, ajuda essas pessoas, ajuda a igreja que está diminuindo, ajuda, Senhor, os líderes, abençoa os irmãos que estão se perdendo, que eles voltem para o caminho do Senhor, porque a gente não pode se alegrar, gente, quando uma igreja se fecha, a gente não pode se alegrar quando vê um escândalo, a gente tem que orar e interceder pelos santos, pelos fiéis, para que não haja escândalos, não, para que o evangelho tenha bons testemunhos, a fim de alcançar muitos na nossa cidade, a todos na nossa cidade, amém? Oi, Chiquinha, seja bem-vinda, minha querida, Deus te abençoa, espero que você esteja bem. Ivonete, minha querida, minha amada irmã, que bom ter você aqui conosco, um beijinho, Deus te abençoa também, amém? Então, oremos uns pelos outros. Paulo, então, fala qual que é a oração que ele faz para os colossenses. A oração é o seguinte, olha, nós pedimos a Deus que Deus lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. O que eu espero de vocês, colossenses? Tudo bem, Vanete? Depois você assiste, viu? Ajuda a gente a orar pela Carolzinha, minha amiga, que está internada, que está no CTI, para que o Senhor restaure a saúde dela, viu? Chiquinha, também te peço que ajude a orar pela Carol, para que ela saia logo dessa situação e esteja em saúde plena, em nome de Jesus. Então, qual que é o pedido de Paulo para a igreja de Cristo Jesus que se reunia naquela cidade? Eu oro para que vocês tenham pleno, total conhecimento da vontade de Deus. O que Deus quer da minha vida? O que Deus espera de mim para o dia de hoje, dia 10 de dezembro de 2026? O que Deus espera de mim para o ano 2026? Qual que é a expectativa de Deus ao meu respeito? Qual que é a vontade de Deus para os santos? Qual que é a vontade de Deus para a igreja? Qual que é a vontade de Deus para o mundo? Qual que é a vontade de Deus para o Brasil? Que nós possamos ter o pleno conhecimento da vontade dele. Que nós possamos também ter plena sabedoria e entendimento espiritual. Porque se nós tivermos sabedoria, entendimento, conhecimento, nós vamos viver de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor. Não tem como a gente agradar quem a gente não conhece. Não é quando a gente está fazendo amigo oculto, né? Muito comum dessa época do ano. Vamos fazer um amigo oculto. Você sai com uma pessoa que você não conhece nada. Gente, você não sabe nada da vida dela. Como que você vai agradar ela? Você passa aquele aperto? Não sei. Eu não sei se ela gosta de maquiagem, eu não sei se ela usa brinco, eu não sei se ela gosta de coisa de casa, eu não sei se ela usa t-shirt. O que eu vou dar para uma pessoa que eu não conheço? E quantas vezes, e como é bom, né? Por exemplo, eu vou sair com minha amiga Marquiana, não foi o caso, tá? Mãe, que você tá aqui. Sair com minha amiga Marquiana, não foi, tá? Mas eu sei muito bem agradar ela. Eu sei o que minha amiga gosta. Eu sei que se eu der uma t-shirt pra ela, ela vai ficar feliz. Eu sei que ela ama flor. Eu sei que ela gosta de uma boa bijuteria. Eu sei que ela enfim, ela ama ler, então daria um bom livro. Então, quando a gente conhece uma pessoa, é muito mais fácil agradar. Onde eu quero chegar? Como você vai agradar uma pessoa que você não conhece? Como você vai agradar a Deus se você não tem o pleno conhecimento da vontade dele?
Muitas vezes a gente vai agindo por instinto. Eu acho que Deus vai gostar disso. Não, nós temos que alcançar um lugar de relacionamento íntimo. Quando nós formos íntimos de Deus, nós vamos saber o que agrada a Ele. Nós vamos transbordar desse amor. Nós vamos honrar e agradar ao Senhor se tivermos conhecimento da sua vontade, sabedoria e entendimento espiritual. Que essas 3 coisas façam parte da nossa oração todo dia. Senhor, me mostra a tua vontade. Como que eu posso? Porque a tua vontade vai ser feita, mas eu quero participar, eu quero colaborar para que a tua vontade seja feita na minha casa, na minha vida. Eu não quero, Senhor, de maneira alguma, como uma mulher tola, impedir de que a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, se cumpra na minha casa, de que nós venhamos, né, desfrutar da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então nós temos que orar todo dia, Senhor, me ensina qual é a tua vontade para que eu possa te agradar. E assim, sendo, nós vamos dar bom fruto e conhecer a Deus cada vez mais. Amém? Frutificar. Oramos também para que vocês sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus. Eu oro para que vocês tenham poder, Colossenses. Para quê? Para que vocês tenham perseverança e paciência que vocês tanto precisam. E isso, gente, com alegria. Creu, você saiu comigo? Você tá na dúvida, mãe, com relação ao seu amigo oculta? É verdade, Ivonete, eu falei hoje no grupo de mulheres aqui da congregação, gente, mais do que um presente material, que daqui a pouco não tem mais nada, é a oração. Orem por suas amigas, orem por suas amigas ocultas, orem para que elas possam de fato conhecer a Deus e ter sabedoria, entendimento, ser mulheres, né, edificantes, que edificam seus lares, que edificam suas casas com sabedoria, amém? Deixa eu cumprimentar quem entrou aqui, gente. A Carol tá aqui conosco. Oi, Carol. Pensei em você hoje, depois quero conversar com você, viu? Beijo, Deus abençoa. Vamos lá, então? Gente, ele vai orar assim. Colossenses, eu oro para que vocês tenham poder. Pra quê? Pra fazer milagre? Pra quê? Pra exercer poder sobre as pessoas do mundo, pra serem poderosos? Não, o poder de Deus que eu quero que vocês tenham é um poder pra exercer longanimidade e paciência. Gente, ontem mesmo eu orei fervorosamente, Senhor, eu preciso saber lidar com os conflitos da minha casa. Meus filhos são pequenos e brigam o tempo todo. E muitas das vezes eles me deixam nervosa por causa do tipo de briga e dos gritos e tal. E aí eu entro também com nervosismo e não resolvo nada, né? Quer saber? Eu vou bater nos dois. Tipo isso, que não resolvem nada. Então, ontem eu comecei a sentir um ímpeto do Espírito de orar assim, Senhor, me capacita, e poder não é isso? Não é com uma capacitação? Me capacita para ter paciência durante o conflito, para ensiná-los na reconciliação, no respeito. Gente, é tão fácil falar. Eu falo umas palavras até bonitas, não é? Vamos ensinar os filhos na mais respeitosa reconciliação, para que eles saibam que durante o conflito eles devem permanecer pacientes. Gente, falar é fácil. Quando começam, né? Então a gente precisa de uma capacitação do Espírito. Paulo tá falando assim, ó, para que vocês tenham perseverança e paciência, vocês precisam de poder. E eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê poder. Essas duas palavras, o Hernando Dias Lopes, ele vai trazer no sentido de que perseverança, é uma resiliência, uma resistência, é uma paciência durante a conflitos. Desculpa, não é conflito que eu quero dizer, é circunstâncias. Então, uma pessoa que está passando por dificuldade, uma dificuldade financeira, ou um problema no trabalho, ou um problema até de saúde física, ela precisa dessa perseverança para permanecer paciente, resiliente, resistente e não desmorecer. Não esmorecer, não desanimar. Mas a palavra paciência, que pode ser também traduzido como longanimidade, ela já se refere a uma paciência com relação a relacionamentos, pessoas. Porque tem pessoas que são ótimas para lidar com circunstâncias, mas são péssimas para lidar com pessoas. Tem pessoas que têm muita paciência para lidar com pessoas, mas são péssimas na primeira circunstância desafiadora, ela desiste, ela desanima, ela se esfria. Então Paulo está dizendo, eu oro para que vocês tenham poder, para que vocês tenham perseverança e paciência. Ou seja, uma paciência
de uma mansidão, de uma resiliência, seja em conflitos de circunstâncias ou seja em conflitos relacionais com pessoas. E tudo isso não é aquela paciência que eu vou te suportar com angústia, ou com tristeza, ou com raiva. Não, uma paciência e perseverança com alegria. Quem que pode dar isso para nós, gente? Da gente conseguir aguentar circunstâncias relacionais e circunstanciais, né? Conflitos relacionais e circunstanciais com alegria, só pelo poder do Espírito. Amém? E sempre deem graças ao Pai. Então, vocês têm que ter paciência, vocês têm que ter perseverança, sempre com gratidão. Ele que os capacitou para participarem da herança que pertence ao povo santo, aqueles que vivem na luz. Por quê, gente? Porque ele nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor e nos comprou. Nele temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Esse é um dos versículos mais lindos, gente, desse capítulo, desse livro. A Bíblia diz que nós estávamos nas trevas. Sabe o que é treva? É um lugar onde não tem luz nenhuma. A Bíblia diz que nós estávamos no reino das trevas. Jesus Cristo veio e nos transportou para um reino de luz. A Bíblia diz que nele nós temos redenção. O que é redenção? Compra. É um termo que é um termo comercial. Hoje em dia nós não podemos mais comprar, vender pessoas, porque graças a Deus houve a abolição da escravatura. Então essa ideia de redenção eu não entendo muito bem. Mas é como se minha mãe, por exemplo, fosse uma escrava, que estava sofrendo, padecendo na mão de outro senhor, e eu chego lá e falo aqui, eu vou pagar pela vida dela. Não, mas ela é só uma escrava, não importa. Quanto que você quer? Qual que é o preço? Não, o preço mais alto que você pode me dar é a sua vida. Tudo bem. Então eu te entrego aqui, Essa é a minha vida, esse é o meu sangue, na qual nós temos redenção. É isso que Deus fez, nós não merecíamos. Ele nos comprou, por isso ele trouxe a redenção, ele nos redimiu, remissão dos nossos pecados, perdão dos nossos pecados e transporte. Antes nós estávamos nas trevas. Não, Lorena, que palavra forte. Até o Hernando Dias Lopes falando disso, achei interessante. Sabe aquela ideia de que, aquela pessoa não é crente, mas ela é tão boazinha. Falta só Jesus, como se Jesus fosse assim, a cerejinha do bolo, que a pessoa é tão boa, ela é amiga do evangelho, uma pessoa assim que, nossa, até ajuda a igreja, só que ela não serve a Jesus, só falta isso. Gente, mas ela faz o bem para... Ela tá nas trevas, ela está sem Jesus num reino de trevas. Porque somente pela remissão dos nossos pecados, a redenção da nossa alma, que é através do sangue de Jesus, que nós somos transportados das trevas para a luz. Jesus não é a cerejinha do bolo. Sabe quando a pessoa fala assim, eu tô namorando com um cara que... ele é muito bonzinho, ele só não é crente, ele só não serve Jesus. Não, mas ele não é ateu não, ele crê em Deus, assim, no geral. Mas ele é muito bom, ele é trabalhado... Gente, se não tem Jesus, você tá fadado a uma vida de... trevas, porque o cabeça da sua casa, que deveria honrar Jesus sobre todas as coisas, para que assim ele te ame, como Jesus amou a igreja, se ele está em trevas, você vai ter que lutar nesse jogo desigual e orar pela vida e salvação dele, talvez durante décadas. Então nós temos que sempre falar isso, olha, nós precisamos estar em relacionamentos, em alianças com pessoas que não é só falta Jesus, Jesus é tudo na vida dessa pessoa, aí vai dar certo. Se você quer um relacionamento de aliança com uma pessoa que Jesus é tudo para a vida dela, pode ter certeza que você pode confiar nela de olho fechado. Mas a base é Jesus. Amém? Se não tem Jesus, está em trevas. Mas ele é muito bonzinho, mas está em trevas. Uma vez uma pessoa falou isso comigo, eu nunca esqueci. Eu conheço uma pessoa, nossa, ela é muito gente boa, mas se ela morrer, ela vai pro inferno. E ele falava assim com tanta clareza. E é verdade. Aquela pessoa é tão gente boa, foi ótima para parar de Minas, mas sem Jesus, se ela morrer, ela vai pro inferno, tá? Então nós não esqueçamos disso, que a nossa redenção só é comprada pelo sangue de Jesus. Somente quem crer em Jesus, somente quem fizer dele o seu Senhor, tem acesso à salvação. Ele começa então a cristologia, né, o estudo de Cristo, que nós vamos ver a partir do versículo 15, falando de Jesus no seguinte, Jesus é a imagem do Deus invisível. Lembra que Deus falava para Moisés assim, olha, não faça a imagem de Deus
porque vocês não sabem como é Deus. Então não vão lá, deixa eu criar aqui. Às vezes Deus é um bezerro, vão criar uma imagem. Deus vai falar para Moisés assim, ó, não façam uma imagem de Deus, porque Deus é um Deus invisível. Mas quando Jesus vem em pessoa, a Bíblia vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Em qual sentido? Ele vem para ser a manifestação de Deus na terra. Jesus vem para ser a representação. O amor se encarnou e viveu entre nós. Ele era a luz dos homens. Então, se existe uma imagem de Deus, como seria Deus como ser humano? Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é soberano. Ele é supremo. Em outras traduções vai falar, ele é primogênito de toda a criação. Muitas pessoas, elas vão tratar esse texto por causa dessa tradução, como Jesus o primogênito da criação, como se Jesus tivesse sido o primeiro. Deus Pai criou Jesus e Jesus foi o primeiro da criação. Só que esse é um texto que nós devemos interpretá-lo melhor. Não é que ele é o primeiro da criação, ele é supremo da criação, porque todas as coisas foram feitas a partir dele. Lembra que ele é o verbo? Tudo foi feito por meio do verbo, porque o verbo era Deus, o verbo é Deus, ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele. Então não é que Jesus é uma criatura de Deus Pai, não, Jesus é Deus, gente, coeterno com Deus, sempre existiu. Jesus é o supremo sobre toda a criação, por quê? Porque por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu quanto na terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Principados, tronos, autoridades, governadores, né, coisas espirituais, o reino espiritual e o reino físico, quer as coisas visíveis, quer as invisíveis, tudo foi criado por meio dele e tudo subsiste através dele também. Então as coisas que existem, quer espirituais, quer físicas, foram criadas por meio de Jesus, elas foram criadas por Jesus, elas subsistem por meio de Jesus, é ele que sustenta a criação, e elas existem para Jesus. Então, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Da igreja, ele é o cabeça, nós somos o corpo e ele é o cabeça do corpo. Ele é o princípio, ele é supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto ele é primeiro em tudo. Outras pessoas ressuscitaram antes de Jesus. Lázaro, o próprio Jesus ressuscitou. Elias e Eliseu, pelo ministério deles, outras pessoas foram ressurretas. Mas quando fala que Jesus foi o primeiro, né? O primeiro a ressuscitar, nós estamos entendendo que o que ele quis dizer é que Jesus foi o primeiro, porque Lázaro morreu e ressuscitou. Aí ele morreu de novo, né? Os ossos lá que Eliseu, aquele cadáver que Eliseu, quando caiu os ossos de Eliseu, ressuscitou, morreu de novo, né? O filho daquela moça lá, daquela mulher que... tô esquecendo o nome dela agora. Que Elias também trouxe a vida de volta. O que aconteceu com aquele menino? Ressuscitou, morreu de novo. Mas Jesus Cristo, quando ele ressuscita num corpo glorioso e eterno. Então Jesus é o supremo da ressurreição. Ele é o primeiro sobre os que ressuscitaram dos mortos. Amém? E aí, nós vamos ver que Deus foi do agrado do Pai que toda plenitude habitasse no Filho. O Pai reconcilia com Cristo Jesus todas as coisas por meio do sangue dele. Ele faz com que tudo esteja em paz com Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Tem até uma música que chama Colossenses e os seus fios de amor. Depois eu vou mandar lá no grupo, tá? Colossenses, suas linhas de amor. É muito lindo, vai falar sobre isso, sobre como nós temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, tanto no céu quanto na terra. Antes nós éramos inimigos, antes nós éramos pecadores, mas agora Deus nos reconciliou por meio da morte do seu Filho. E agora nós podemos apresentar o nosso corpo diante dele de maneira santa, irrepreensível, livre de qualquer acusação. Mas para isso, porém, é necessário o quê? O que cabe a nós fazer? Porque tudo que eu falei aqui, ó, Cristo é tudo. É ele que começa a obra, é ele que aperfeiçoa a obra, mas o que cabe a nós fazer? Cabe a nós continuar a crer nessa verdade e permanecer nela firmes, sem titubear, sem ficar no meio do muro.
Quando a gente olha esse texto aqui que fala que a gente estava no império das trevas e Jesus nos transportou para a luz, a gente vai ver, gente, que não tem um meio termo. Não tem, eu sou neutro, né? Eu não odeio Jesus, mas também não sou fanática por Jesus. Eu estou no campo neutro, não. Ou você está em trevas, ou você está em luz. Então, o que Paulo está falando para a igreja lá em Colossos? Continuem a crer nessa verdade e permaneçam firmes. Para de titubear entre dois pensamentos. Uma hora eu fico lá, uma hora eu fico cá. Tem hora que eu creio, tem hora que eu não sei se eu creio. Fica firme na sua fé que você antes colocou no evangelho. E permaneça, continue a crer nessa verdade. Paulo vai falar sobre o trabalho dele em favor da igreja. Ele diz: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continua em favor do seu corpo, a igreja. Uau! Se alegrar por poder participar do sofrimento de Cristo, somente pelo poder de Deus. Ele diz que Deus deu para ele, né, a responsabilidade de servir, de anunciar a mensagem. Ele vai começando a falar, como em Efésios, ele fala sobre o segredo, o mistério que antes estava escondido, mas que agora foi revelado, que é Cristo. Cristo como uma riqueza gloriosa, inclusive para os gentios. E o segredo é esse, versículo 27, Cristo em vós é a esperança da glória. Se Cristo estiver em você, você tem uma esperança de participar da glória dele. E isso é maravilhoso. Então ele fala: portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com sabedoria para apresentá-los maduros. Qual que é a função dos ministros do evangelho? Anunciar a mensagem, advertir as pessoas e ensiná-las. Então nós pregamos o evangelho, mas nós também temos o trabalho de advertir, aconselhar, exortar, falar, mostrar: ó, o caminho que você está não está bom, olha, você deve ir além, você está estagnado, olha, está indo bem, continue assim, olha, essa perseguição, você tem que permanecer firme, exortar em amor e também ensinar. Todos nós somos mestres, gente. No sentido que Jesus falou assim: olha, ide pregar o evangelho e fazer discípulos. Então nós temos que ter pessoas que nós vamos servir dessa maneira, anunciando, advertindo e ensinando. Ensine pessoas, tenha discípulos. Ele termina o capítulo falando: por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência do poder de Deus que atua em mim. Ou seja, não é porque eu, Paulo, sou ótimo, sou gente boa, sou inteligente, sou intelectual. Não, tudo que eu faço é porque dependo do poder de Deus que atua em mim. Amém? Oi, Viviane, seja bem-vinda, que Jesus te abençoa. Que bom estar com você aqui, viu? Então, capítulo 2, o primeiro capítulo eu sempre demoro um pouco mais, tá? Mas agora a gente vai dar uma engrenada aqui e vai dar certo. Capítulo 2. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Gente, sabe quando você pensa assim: tem um povo lá que tá sofrendo, graças a Deus que não é aqui, porque senão... Não, sabe assim, aquela coisa egoísta? Graças a Deus que não é na minha igreja. Não, teve um escândalo na igreja e tal. Nossa, graças a Deus que não foi no altar da minha igreja. Deixa eu te falar, Paulo estava pagando um alto preço por igrejas que nem foi ele que fundou, que ele nunca tinha visto pessoalmente. Nós temos que orar por todos os santos, todos os que estão vivendo, né, lutando pelo evangelho, todos os que estão muitas das vezes se esfriando na fé. Nós temos que orar pela igreja de Cristo Jesus e pagar preço por ela. Preço que eu falo em oração, em amor, sabe? Em realmente temor de que essas pessoas não sejam, enfim, percam, né, o brilho, percam a salvação, que nós devemos ter temor para que doutrinas falsas não entrem na igreja. Inclusive esse capítulo vai falar muito sobre isso, né? Ele vai falar: entendam o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, se em Cristo Jesus nós encontramos toda a sabedoria, todo o conhecimento, nós vamos entender que ninguém deve nos enganar com argumentos bem elaborados, né? Esse raciocínio humano que vem com argumentos muito bem elaborados, que muitas das vezes fazem confusão na mente, inclusive dos escolhidos. Que ninguém os engane, porque embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. Eu quero que a fé que vocês têm em Cristo seja forte.
E agora, como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Tá vendo que existe um processo? Eu aceito Jesus, mas eu tenho um progresso. Continuem a segui-lo, aprofundem em Cristo Jesus as suas raízes e edifiquem sua vida. Então, o que Paulo está dizendo? Que tenham as suas raízes em Cristo, ou seja, cresçam firmemente, profundamente, para depois crescer para fora. Cresçam para dentro primeiro. Tenha raízes. Raiz é aquilo que ninguém vê, mas que na hora da tempestade te sustenta. E depois de criadas raízes em Cristo Jesus e na sua palavra, vocês podem expandir, cresçam para cima, alcancem pessoas, alcancem vidas, frutifiquem toda boa obra. Assim a sua fé se fortalecerá na verdade e vocês transbordarão de gratidão. Tá vendo como é importante a ação de graças? Olha, que vocês não sejam enganados por filosofias vazias, tá? Porque tem muita gente que traz princípios espirituais mundanos e não de Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Uau! Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Essa é uma verdade muito linda do livro da Carta de Paulo aos Colossenses. Paulo está falando para os irmãos assim: igreja, em Cristo, gente, parece que é uma tempestade. Em Cristo vocês são completos. Tudo que fala assim, ó, você tem Jesus, mas precisa de mais um pouco. Você ainda tem uma coisa que você não faz para ser salvo, você tem que fazer isso. Você não guarda esse dia, tem que guardar. Você não faz isso, tem que fazer. Olha, em Cristo vocês já são completos. Amém? Amém, igreja? Não nos esqueçamos, nós estamos completos em Cristo Jesus. Não existe mais nada que nos complete para a nossa salvação. Então Paulo vai dizer, olha, a igreja tem tudo que precisa quando ela tem Jesus. Amém? Jesus é a nossa base, gente. É o princípio de tudo. Jesus é o fundamento. Jesus é a âncora. Jesus é tudo. A plenitude de Deus que habita em Jesus, no corpo humano de Jesus. Então, em Cristo Jesus vocês foram circuncidados. Foi uma circuncisão não física, mas espiritual. Assim, a sua natureza humana não te controla mais. No batismo vocês foram sepultados com ele para ser ressuscitados. Vocês estavam mortos, mas Cristo te deu vida. Eu amo esse versículo 14, mas eu gosto nas traduções mais antigas. Fala assim, ó: havendo anulado o escrito de dívida que havia contra nós, removeu do nosso meio, cravando-o na cruz. E despojando, envergonhando os governantes e as autoridades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A gente fala muito da vergonha de Cristo ali na cruz, porque ele se expôs, né? Aquela vergonha, aquela ignomínia, né? Ele se esvaziou e morreu naquela morte vergonhosa que era a morte de cruz. Só que sabe o que estava acontecendo espiritualmente? Na cruz ele estava cravando a nossa dívida. Pecados da Lorena, tá pago. E assim ele tá envergonhando, despojando todo o principado, potestade, as autoridades, os governantes desse mundo, dizendo aqui, ó, tu não tem autoridade mais sobre a Lorena, porque ela creu em mim, fez de mim o Senhor dela. Então tá aqui, ó, tá pago. E assim, triunfando sobre esses governantes na cruz, Jesus nos redimiu. Amém? Falei da Lorena aqui, você fala aí pra você também. Tá? O escrito de dívida da Ivonete tá lá, ó, cravado na cruz. O escrito de dívida da Creonice tá cravado na cruz. O escrito de dívida da Chiquinha e da Carol já tá lá na cruz. Toda a acusação do diabo. Sabe quando o diabo vem para acusar? Você não tem nada de me acusar, porque em Cristo Jesus a minha condenação já foi paga e eu sou salva. Sabe essa mentira de não sei se eu vou pro céu, que eu não sou tão boa? Você não vai pro céu porque você é boa, amada. Você só alcança a salvação porque você crê, porque você se rende ao amor de Jesus, porque você recebe o sacrifício que ele fez numa fé genuína. Confessa com os lábios, crê com o coração, será salvo. Nessa versão fala, ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e envergonhou eles publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Então, que ninguém te condene, porque você come isso, porque tem árvore de Natal na sua casa, porque você come carne de porco, porque você não guarda o sábado.
Tudo isso, essas regras, eram sombras da realidade futura. E o próprio Cristo é a realidade. Tudo apontava para Jesus. Guardar o sábado porque Ele é o Senhor do sábado. Ele é o nosso descanso. Ah, porque é o cordeiro que tem que matar. Não, apontava para Jesus. Jesus morreu, foi o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, a regra dos judaizantes, ela já era uma sombra de algo que apontava para Jesus. Sabe quando você vê uma sombra, você não sabe exatamente o que é, você vê ali pela textura. Você vê uma sombra de uma mão, o Luciano Subirá sempre fala assim, né? Você vê a sombra de uma mão aqui e você vê como é que é o formato, você vê que tem 5 dedos, mas você não sabe qual que é a cor do esmalte, você não sabe o que é uma mão, você não sabe qual que é a função, onde mais está ligado. Então a lei era uma sombra que apontava para Jesus. E Paulo está dizendo que ninguém te julgue porque você não segue essa lei, porque você já está em Cristo. E em Cristo nós temos a plenitude de todas as coisas. Ele é a plenitude e em Cristo nós temos acesso a essas riquezas, amém? Então, gente, no nome de Jesus, cuidado com essas pessoas que vêm falando assim que tem que ter culto a anjos, ele vai falar isso aqui, né? Culto a anjos, pessoas que vêm, olha, eu tive uma visão mística, que não é bíblica, um orgulho espiritual, uma falsa humildade, cuidado com essas pessoas, estejam unidos a Cristo. Porque unidos a Ele, por meio de suas juntas e ligamentos, versículo 19, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Então permaneçam em Cristo. Essa ideia de não mexe, não prove, não toque. Não, vocês não precisam mais de regras que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias. Sabe aquela pessoa que chega falando um monte de regra e parece uma devoção? Olha, eu não como carne há tantos anos e assim eu sou mais santo que você. Uau, nossa, eu amo comer carne, tem tantos anos mesmo que você não come carne. Parece uma coisa linda, porque a pessoa, ela vem com abnegação rigorosa. Ela coloca o corpo dela com disciplina física, eu faço isso, eu faço aquilo. Só que essas atitudes, elas não têm força para fazer a pessoa vencer o pecado. Uma vez eu li um livro que fala de psicologia. Sabe aquela pessoa que não pode ter televisão em casa, não pode ter celular, não pode as roupas, as mulheres têm que usar a roupa até aqui. Muitas vezes porque quando você vai descobrir, a pessoa tem um problema com a imoralidade sexual e ela fica usando desses artifícios aqui, né, rigorosa disciplina e abnegação para tentar controlar o desejo da carne. Só que essas coisas não podem fazer a gente vencer, gente. O desejo continua aqui no coração. Se em Cristo Jesus o nosso coração não for circuncidado, não adianta eu vir com coisas que vêm trazer para o corpo uma disciplina, que parecem até uma falsa humildade, no fundo é um orgulho religioso. Essas coisas não vão me fazer vencer o pecado. Quem me ajuda a vencer o pecado é o próprio Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Então, quando tem uma pessoa muito assim, sabe? Ah, eu tenho que fazer isso, eu não posso comer, eu não posso beber, eu não posso estar lá, eu não posso juntar com outras pessoas, eu não posso ver isso, passou uma mulher ali, nosso Deus, sabe assim? Porque uma vez que Cristo Jesus te curou, te limpou, pecado já não faz mais, ele já não te domina mais, sua velha natureza não te domina, então você não precisa mais do não veja, não toque, não esteja lá, não se misture com eles. Não, eu já venci. E eu não estou dizendo que a gente vai dar lugar à carne, né? Então, porque nossa carne continua aqui. Mas o problema é usar de disciplinas para tentar vencer o pecado. Isso não vai ajudar. O pecado vai continuar lá. Quem vai nos ajudar a vencer o pecado é o Espírito Santo. Amém? Capítulo 3, ele então começa a dar instruções práticas. Gente, já que vocês entenderam que estão em Cristo, como que vocês têm que viver? Vocês têm que viver assim, olha, mantenham os seus olhos em Cristo. Eu amo esse versículo. Uma vez que vocês morreu já, ótimo. Ressuscitou porque você morreu no batismo com Cristo. Ressuscitei. E agora, o que eu faço? Buscai as coisas que são do alto, aonde Cristo está. E não nas que estão na terra. E, gente, esse versículo fala muito comigo. Esse ano Deus falou muito comigo que esse versículo. Começa a buscar as coisas que são do alto. Nós vivemos uma vida corrida muitas vezes, em busca de coisas que vão passar. Tudo isso vai correr atrás de nós, gente. As bênçãos vão correr atrás de nós quando buscarmos Cristo em primeiro lugar. Nós temos que depender dele. Tá aqui, ó, com olhos fixos em Jesus, no seu poder, na sua glória. Busquem as coisas que são do alto, busque aquilo que agrada a Deus, busque o reino de Deus, procure viver uma vida santa e irrepreensível. Busque as coisas que são do alto e não as que são da terra, aonde Cristo está.
Perdão. Busque as coisas que são do alto, que é onde Cristo está. Sentado à direita de Deus. Pense nas coisas que são do alto. Olha, nós falamos tanto em Filipenses sobre pensamento. Começa a pensar nas coisas que são do alto. Começa a pôr na sua cabeça, tira da sua cabeça todas as coisas que você pretende comprar, fazer, adquirir, limpar na sua... Sabe aquela cabeça que só pensa no físico? Começa a pensar naquilo que é do alto, nas coisas espirituais. Porque vocês morreram para essa vida e a sua vida está escondida com Cristo Jesus, em Deus. E quando o Cristo, que é a sua vida, for revelado, vocês vão participar da glória dele. Então, gente, nós já morremos. Eu gosto muito de falar nesse Milhões que fala assim, gente, às vezes as pessoas falam comigo, estão falando mal de você, e daí, já morri, pode falar. Morto não sente nem reage. Sabe, muitas vezes a gente está vivendo coisas que é porque a gente está muito vivo. Sofrendo pela nossa reputação, morrendo de medo por aquilo que nós não conquistamos. Chega no final do ano, todo mundo vai falar do que comprou, do que fez, dos frutos do seu ministério, né? E aí você fica assim, ai meu Deus, minha reputação. Não, aqui, deixa eu te falar uma coisa, você não precisa sofrer não. Você já morreu. Você morreu e tua vida está escondida em Cristo Jesus. Então não precisa sofrer. Ô Senhor, guarda, Senhor, nossas crianças nas escolas, guarda Pará de Minas e livra de toda tempestade que pode causar dano e morte para aquelas pessoas que estão em lugares, ó Deus, de risco, guarda de desabamento, Senhor, que não venha uma tempestade que traga destruição, ó Pai. Guarda cada pessoa que está nas ruas, cada trabalhador e livra-nos do mal, em nome de Jesus. Então, faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é uma idolatria. Que é por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Antes vocês estavam, né, desse jeito, fazia parte ainda desse mundo, mas agora livrem-se da ira, da raiva, da maldade, da maledicência. Maledicência fala mal uns dos outros, tá? Que Deus nos livre da maledicência, porque o Senhor não se agrada disso. Linguagem obscena, mentira. Revistam-se da nova natureza, renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Olha isso, esse é o nosso objetivo. Conheça a Cristo, seja parecido com Ele. Cristo é tudo em todos, Ele é tudo que importa e Ele vive em todos nós. Então, viva uma vida cheia de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, sejam compreensivos uns com os outros, perdoe quem te ofender. Lembre que Jesus nos perdoa, então nós também devemos perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ele que une tudo em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe seu coração, porque vocês são chamados para viver em paz e sejam sempre agradecidos. Gente, agradeça por tudo, agradeça por todos, agradeça. Sempre quando eu acordo, eu agradeço a Deus por esse dia, agradeço por ter nos guardado, nos sustentado, eu agradeço pela saúde, para poder desfrutar de um alimento, eu agradeço pelo meu intestino, pela minha bexiga, eu agradeço pelos meus filhos, eu agradeço. Em tudo, sejam sempre agradecidos. Que a mensagem de Cristo em toda riqueza preencha a vida de vocês. Uau! Ensinem e aconselhem uns aos outros com sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido. Novamente, gratidão. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças. Tá vendo como é que é tão importante a gratidão? Aí ele começa a falar instruções bem práticas. Ó, esposas, sujeitem-se aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas, não trata elas com aspereza. Filho, obedeça aos pais, porque isso agrada a Deus. Mostra isso para os seus filhos, você que tem filho pequeno. Mesmo os grandes também. Pais, não irritem seus filhos, mostra para nós. Para que eles não desanimem. Escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores. E aí entra um dos versículos que eu mais amo, que é Colossenses 3:23. Antes vai falar, né, que vocês devem trabalhar mesmo quando ninguém estiver observando, fazer o melhor. Mas o versículo 23 fala assim, olha, façam tudo que fizeres, façam de todo o coração. Como se você estivesse fazendo para o próprio Jesus e não aos homens. Lembre-se que é Ele que vai dar uma recompensa para vocês, porque vocês servem a Cristo Jesus. Então, gente, se você lava roupa, lava de todo o coração. Se você ministra na igreja, ministra de todo o coração. Se você cuida dos órfãos, das viúvas, cuida de todo o coração. O que Deus nos der para fazer hoje, vamos fazer, gente, de todo o coração. Como se não... mas essa pessoa não merece. Mas eu não estou fazendo, não é para a pessoa. Estou fazendo é para Jesus. Então, se o seu ministério é servir, é ensinar... é ajudar, é abençoar financeiramente, não importa o que você foi chamado para fazer.
faça de todo o coração. Ah, mas meu pastor não vê, mas não é pro seu pastor. Não é seu pastor que você serve. Você serve a Cristo. Ah, mas a minha comunidade não reconhece. Não é a comunidade que você serve a Cristo. Então faça tudo. Ah, mas meus filhos não veem o tanto que... Você faz é pra Cristo. Quando você lava vasilha, deixa eu te falar uma coisa. Tô com um tanque ali de vasilha para lavar. Quando você lava vasilha, você tá fazendo isso é para Jesus. Lava a vasilha pensando, ele vai gostar de que eu tô lavando essa vasilha, que eu não tô desperdiçando água, e que eu tô lavando as arestas dela aqui, de onde podia estar engordurado, daquela costelinha que eu fiz. Mas ela tá aqui uma delícia. Mas ela tá bem lavada, porque eu tô fazendo é pra Jesus. Isso vai livrar a gente daquele peso, sabe? De que as pessoas têm que nos reconhecer, nos agradecer. Não, em Cristo Jesus nós vamos receber uma recompensa. Tudo que nós fizemos pra Ele, vamos receber recompensa. Dediquem-se à oração e sejam sempre agradecidos. Mantenha sempre a mente alerta, vigiem, orar, vigiar e agradecer. Ore para nós, Paulo vai dizer, lembre que eu sou prisioneiro, não esquece. Olha, vivam com sabedoria entre os que são de fora, aproveitem as oportunidades, gente, que as suas conversas sejam amistosas, agradáveis, que Deus te dê uma resposta certa para cada pessoa, cuidado para não ser aquele crente chato que impõe regras para os outros. Você bebe, você vai pro inferno. Começa a falar de Cristo, você não precisa falar da regra, da sua religião. Você pode falar de Cristo, das riquezas, que o evangelho é que vai transformar. É o evangelho que vai ensinar. É conhecendo a Cristo que aquela pessoa vai ser transformada à imagem dele. Então que as nossas conversas sejam amistosas. Não estou dizendo que a gente não vai expor o pecado e virar umas mesas em muitas horas. Mas que as nossas conversas, quando nós falamos, nós falemos de Cristo, do amor dele. Amém? E aí ele vai falar de Tíquico. Ele vai falar de alguns dos seus colaboradores, vai falar de Onésimo, né? Já falei de Tíquico e Onésimo. Ele vai citar Marcos aqui, né? Restaurando Marcos após a falha. Lembra que Marcos abandonou ele na primeira viagem missionária? Aqui ele já tá falando, ó, tô enviando saudações aqui do Marcos, do primo de Barnabé. Então, graças a Deus, ele foi restaurado. Todos nós, gente, passamos por medo, podemos tomar atitudes erradas, mas o Senhor, ele nos restaura. Ele fala de um Jesus chamado Justo, era muito comum o nome Jesus naquela época, né? Ele vai falar sobre Lucas, e é aqui que nós vamos ver que Lucas era chamado de um médico amado, colaborador de Paulo. Ele vai pedir para que essa carta seja lida em Laodiceia, vai citar Demas, que ainda era cooperador de Paulo, mas que depois nós vamos ver, se eu não estiver enganada, na segunda carta ao Timóteo, que ele abandonou Paulo e o ministério, se apegou às coisas dessa vida. E é isso, ele manda uma mensagem para Arquipo, dizendo, cuide de realizar o ministério que o Senhor te deu, e não se esqueçam que eu estou na prisão, e que a graça de Deus seja com todos vocês. E a minha oração é essa, que a graça do nosso Deus esteja com todos vocês, com todos nós. E com essa chuva maravilhosa que nós agradecemos a Deus, nós vamos terminar mais essa live. Amém? Que Deus abençoe vocês, minhas amadas amigas, vocês que assistem depois, Deus abençoe também. Mãezinha, obrigada, viu, pela companhia. Ivonete, querida, obrigada por tudo e por tanto. Carol, beijo, que Deus abençoe você. Obrigada por estar assistindo as lives também. Estou muito feliz de estarmos juntas nesse progresso, né, do evangelho aqui neste bairro. Chiquinha, obrigada por tudo, que Deus te abençoe também você, sua casa, sua família, poderosamente, e continuamos firme até que Jesus venha. Amém? Com Deus, gente, até amanhã com a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vai ser ótimo, vai ser muito estudo, vai ser maravilhoso. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.